Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. E ontem, no programa, nós trouxemos uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendendo a criação de uma lei para blindar autoridades brasileiras de sanções internacionais. E nesta quarta-feira, alguns veículos de imprensa noticiaram que já circula entre uma ala do STF e a Advocacia Geral da União uma minuta de texto de lei que proíbe que empresas e instituições financeiras cumpram no Brasil embargos determinados por países estrangeiros. O projeto, que estaria em revisão na AGU, seria uma resposta às sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Lei Magnitsky. E nós conversamos com o advogado especialista em direito internacional, Davi Aragão, a respeito desse caso e fizemos a seguinte pergunta: é possível criar uma legislação nacional para blindar os efeitos da Lei Magnitsky? A gente vai acompanhar a resposta que nos foi gentilmente enviada pela equipe do Dr. Aragão. Ontem, o que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que, segundo ele, já está articulando com o legislativo e também com o executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções Magnitsky ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que, na prática, isso não tem efeito. Já foi tentado, inclusive, pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas. Elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano. É uma escolha por medo, por receio da sanção secundária. Escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com o indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar, ou transacionar com os